Senhor presidente, nobres colegas aqui presentes, eu trago uma notícia muito triste aqui para essa Câmara de Vereadores. Homem é morto após criminosos notarem que ele não tinha um iPhone. Ele entregou um celular, não era o modelo que os criminosos esperavam, e esse homem foi assassinado, executado. Não teve tempo para recorrer. Com essa notícia, eu inicio parabenizando a todos os deputados que tiveram coragem de aprovar no dia de ontem na Câmara dos Deputados, na CCJ, a redução da maioridade penal. E isso será pautado no Congresso Nacional, essa PEC. Porque se teve coragem para fazer, tem que ter coragem para assumir o seu crime. Existem políticos que acreditam que esses jovens não devem ser responsabilizados. No entanto, você só lamenta quando uma pessoa morre. Mas quando você é a vítima, aí você sente aquilo que aconteceu, aquela perda que teve. A vítima não tem uma segunda chance. A vítima está condenada por pena de morte pelo crime que aquele cidadão cometeu. Então, se cometeu o crime, ele deve pagar por aquele crime. E deve pagar caro para servir de exemplo para os outros que não venham a cometer crimes dessa magnitude, porque serão devidamente punidos. Vemos o exemplo de outro país, aqui ao lado com o presidente Bukele. Olha a diferença que se tornou naquele país, um dos países mais perigosos do mundo. Hoje é referência internacional no quesito a combate de organizações criminosas. Porque ele de fato defende aqueles que precisam ser defendidos. Aquelas tias que tiveram as suas mãos amputadas, as mães que eram extorquidas pelos próprios filhos, sobrinhos, parentes próximos, extorquiam, ameaçavam. E lá ele conseguiu conter isso. E aqui no Brasil nós vemos uma benevolência para organizações criminosas, inclusive políticos chamando de meus criminosos, nossos criminosos. São terroristas. E nós, numa comparação esdrúxula, nós temos parlamentares intitulando senhoras com a bandeira do Brasil na mão, chamando-as de terroristas. E nós vemos bandidos segurando uma .50, que para quem não sabe é um armamento de grosso calibre capaz de derrubar a aeronave, chamando de nossos criminosos. Vejam, amigos, isso está correto? Faça você aí da sua casa uma análise. O que é mais perigoso para o Brasil? Você, há cerca de 50 milhões de pessoas que são diariamente ameaçadas, que vivem dentro do Brasil, no entanto, sob conduta de um Estado paralelo, onde estas organizações criminosas mandam e desmandam, criam leis, e vocês são coagidos. Qual que é o planejamento do Estado brasileiro para combater isso? Nós devemos tratar esse assunto com seriedade, para que os nossos cidadãos, aquele que trabalha diariamente, que parcela um celular em 21 vezes, em 24 vezes, ele não seja assaltado em uma esquina, assaltado esperando o ônibus, ou que nem nesse caso desse jovem, que ele foi executado por não ter um iPhone. Agora eu falo sobre outra situação,
No dia de ontem, dia 10 de junho, aconteceu um acidente lá no bairro Bela Vista. Por coincidência, eu estava próximo e pude atuar imediatamente. Nós tivemos um motociclista que estava parado no semáforo vermelho, um condutor de um táxi avançou o sinal vermelho, bateu naquele motociclista, o motociclista caiu, o táxi se evadiu do local, não prestou socorro e deixou a vítima no chão. Populares seguiram aquele táxi, verificaram a placa, encontraram aonde ele morava e, naquele momento, queriam fazer justiça com as próprias mãos. Tive que convencer os populares de que não era dessa forma que se agia. Chamei a Brigada Militar e a Brigada Militar veio imediatamente. E aqui eu faço um agradecimento à nossa grandiosa Brigada Militar pelo atendimento rápido, conduta totalmente adequada. Trataram aquele cidadão que cometeu um crime, sim, mas com todos os seus direitos reservados, levaram ele sob custódia e evitaram que acontecesse algo maior para aquela residência e também para os vizinhos ali ao redor. Então aqui eu parabenizo a todos os policiais, parabenizo também o filho da vítima que se conteve. Imagina você ter o seu pai, um idoso, atingido e não fazer nada, conter a sua raiva e apenas deixar a justiça agir. Essa é a forma correta que nós devemos fazer e graças a Deus eu consegui convencer a todos aqueles populares a agir da forma correta. Também parabenizo a Polícia Civil pela conduta, recebimento do depoimento. E agora esse cidadão que cometeu aquele crime está devidamente preso, foi preso em flagrante pelo fato de ter se evadido do local. E aqui eu faço o seguinte chamado a você que está nos assistindo. Beber e dirigir não combina. Aquele cidadão estava totalmente alcoolizado. Não façam isso. Vocês podem ceifar a vida de outras pessoas e para essas pessoas não terá uma segunda chance. Então, bebê, vai de Uber, não vai de carro, pega uma carona, não façam isso. Mas eu faço a vida inteira. Não faça mais a partir de hoje, porque o resultado é esse. Uma família agora que está com o seu esposo, o seu pai preso pelo fato de que ele fez. Ele colocou a vida de outra pessoa em risco e agora ele vai arcar com esse crime. E aqui, por último, não menos importante, eu venho falar sobre um assunto que chegou até meu gabinete, sobre acontecimentos na Escola Municipal de Ensino Fundamental José Bonifácio. Chegou até o meu gabinete denúncias de que alunos estão agredindo meninas e alunos menores com o golpe chamado de mata-leão. E estão praticamente enforcando essas meninas até a perda de consciência. Acionei de imediato a Guarda Municipal para levar a patrulha escolar naquele local. E eu falo aqui, os pais são responsáveis pelos seus filhos e eles podem ser arrolados por questão das ações dos seus filhos. Os filhos não são responsabilizados porque são menores? Ok, mas os pais são responsáveis. E se os pais não fazem nada, sim, os professores e alunos podem fazer um boletim de ocorrência e também podem fazer um boletim de ocorrência contra o município que não está atuando nessa situação. Onde já se viu esse tipo de brincadeira? Cabe aos pais, eu ainda não tenho filhos, mas cabe aos pais orientar que brincadeiras dessa magnitude, em hipótese alguma, devem ser realizadas. Ainda mais em um ambiente acadêmico, como nas salas de aula. E aqui eu faço uma solicitação, como parlamentar que sou, para a Secretaria Municipal de Educação de Caxias do Sul, para que tome as devidas providências e para que isso não aconteça. Nós temos casos de professoras que são ameaçadas nas escolas de educação infantil, nós temos casos de professoras que são ameaçadas nas escolas municipais e agora alunos
sendo ameaçados pelos próprios alunos. Isso não pode acontecer dentro do nosso município de Caxias do Sul e em nenhum local do Estado brasileiro, nem fora do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Em declaração de líder da bancada do PCdoB e de acordo com o artigo